esse zumbido fica mais visível, tá? Na verdade, o diagnóstico da causa do zumbido é por exclusão. Nós não temos assim um exame específico que mostre, mas nós temos que excluir determinadas coisas. E existem muitas doenças metabólicas que causam zumbido. Então, os pacientes que apresentam hipertensão ou que apresentam diabetes, o colesterol aumentado frequentemente gera zumbido, o uso de medicamentos, tem muitos medicamentos que dão zumbido também, os desvios de coluna cervical podem dar tontura, podem dar zumbido, as infecções no ouvido, a presença de cera no ouvido, otites externas também, sinusites, porque o ouvido se comunica com a parte de trás do nariz. Quando nós temos uma congestão nasal importante, produção de secreção, isso vai afetar o ouvido. Consequentemente, pode haver o zumbido, né? E as alterações circulatórias também. Quando a gente não acha nenhuma causa no ouvido, nenhuma causa orgânica, nós temos que investigar algum aneurisma, algum problema neurológico que possa estar ocasionando esse zumbido, né? Então, essas são as causas orgânicas. Fora isso, e o mais frequente do zumbido é quando nós temos a perda de audição. O que acontece com o nervo? Ele começa a perder algumas frequências, começa a ter alguma perda auditiva, e a parte do ouvido que está bem começa a trabalhar muito para compensar essa perda de audição. Então, ele gera um estímulo para o cérebro permanente, e é esse barulho que as pessoas costumam escutar. Nós temos como identificar quando a causa é orgânica e tratar. Então, assim, primeira coisa, identificar alguma possível causa para esse zumbido. Quando ela é orgânica, se trata o problema orgânico. Quando é perda de audição, aí nós temos que tentar identificar se é uma perda da condução do som, se é um cerúmen, se é uma infecção no canal externo, ou se essa perda é lá naquela cóclea que eu mostrei, que é a parte nervosa do ouvido, onde se situa o nervo da audição. Isso é identificado com o exame de audiometria. Paciente que tem queixa de zumbido, o primeiro exame é o clínico e depois uma audiometria, que vai nos mostrar se esse paciente está com perda, né? Bom, do ponto de vista de tratamento, nós primeiro precisamos identificar a causa e tratar quando é uma diabetes, quando é uma hipertensão, quando é um descontrole do colesterol. Claro que o cerúmen é a primeira coisa, quando na consulta com o otorrino, já tirar esse cerúmen para ver se o zumbido passa, porque muitos pacientes se queixam de zumbido e tem o cerúmen, fazendo uma limpeza no ouvido, o zumbido desaparece. Quando tem uma sinusite, tem que tratar. Então, a gente vai tratando de acordo com o problema do paciente. Quando essa perda é no nervo da audição, aí nós vamos ter algumas maneiras de resolver. Às vezes, só uma colocação de uma prótese auditiva, de um aparelho auditivo, já corrige aquela perda e o paciente deixa de ouvir o zumbido. Então, o zumbido, ele não ouve mais. Existem atualmente no mercado, coisa que nós não tínhamos há uns anos atrás, os aparelhos auditivos que têm um gerador sonoro. Esse gerador, ele vai mascarar esse zumbido. Então, às vezes, nós temos também um paciente que não tem perda auditiva, que não tem nenhum problema metabólico, mas só tem o zumbido. Existe a possibilidade de usar esse aparelho auditivo só com o gerador sonoro, não há necessidade de corrigir perda, porque o paciente não tem perda auditiva, tá? E existe também um tratamento que é feito pelas fonoaudiólogas, que seria um treinamento do paciente para fazer com que o cérebro não preste mais atenção nesse zumbido.
seria como se fosse uma fisioterapia para redirecionar a atenção do cérebro. Então, o zumbido deixa de se tornar tão importante. Porque zumbido é uma coisa que atrapalha muito. Os pacientes acabam tendo estresse em função do zumbido, mas também o estresse piora o zumbido. Agora, nessa época de pandemia, as contraturas musculares do pescoço, os problemas de articulação temporomandibular, o bruxismo, tudo isso piorou sensivelmente as queixas de zumbido também, porque são coisas que pioraram muito ao longo da pandemia, né? Então, quando não se encontra causa nenhuma, o estresse pode, sim, gerar zumbido, mas nós primeiro temos que excluir todas as outras causas, tá? Bom, falando em prótese auditiva, o Dr. Rogério me pediu para falar um pouquinho sobre o implante coclear. O que é o implante coclear? É uma prótese auditiva que ela é colocada dentro do ouvido, diferente desses outros aparelhos que nós estamos acostumados a ver na mídia, nas propagandas. Ele é diferente, mas ele é só usado para pacientes que têm uma perda uma perda severa de audição, quando já foi tentado os aparelhos convencionais e esses aparelhos não têm resultado nenhum. Então, se implanta um aparelho lá dentro do ouvido. Para as crianças que nascem surdas, até os 2 anos, foi realmente uma revolução esse implante coclear, porque ele é chamado de ouvido biônico, porque as crianças têm a capacidade de desenvolver a fala em função desse implante coclear, e senão estariam condenadas a só se comunicar através de libras, né? Bom, esse implante coclear, ele é dividido em duas partes, digamos assim. Uma que fica externa, para fora da pele, e a outra que, através de uma cirurgia, é colocada lá dentro do ouvido. Tem um eletrodozinho, um fio que vai dentro da cóclea, que é aquele caracolzinho que eu mostrei no início, que vai, a parte de fora tem um microfone, capta, é presa com um ímã com a parte de dentro. Eu até tenho um desenhozinho aqui que eu vou tentar mostrar para ver se aparece, mas ele está meio pequenininho. Vai ficar um eletrodozinho do lado de fora, um do lado de dentro, e esse do lado de dentro tem um fio que ele vai por dentro da cóclea e é colocado lá dentro da cóclea. Daqui, ele transmite o som para o cérebro. Então, é um procedimento de risco, precisa haver uma equipe multidisciplinar para poder liberar esse paciente para essa cirurgia. Nem todos os pacientes têm uma anatomia que se permita usar, porque, às vezes, um paciente já adquiriu fala, tem uma audição normal, sofre um acidente e acaba tendo uma surdez total do ouvido. Esse é um candidato que teria um resultado muito bom com o implante coclear, inclusive porque ele já adquiriu fala e ele consegue escutar com esse implante, não é? É um cuidado muito grande, como ele fica muito próximo do cérebro, os pacientes têm que fazer vacina contra a meningite, porque é um risco grande de fazer uma infecção dessas. Os pacientes que tiveram, eventualmente, infecções de ouvido também não têm indicação. Então, o implante coclear, na verdade, são casos bem específicos para se usar, mas é o que nós temos de mais moderno e mais avançado, e tem muitos espalhados pelo mundo inteiro, com resultados excelentes para melhorar isso da audição, tá? Bom, eu gostaria de ouvir algumas perguntas, porque cada caso é um caso do zumbido. Então, eu acho que seria conveniente a gente ir esclarecendo algumas dúvidas, porque cada paciente apresenta um quadro diferente, para poder discutir um pouquinho mais esse assunto, que é um assunto importante, que leva muitos pacientes a ter problema com sono.
Então, acho que seria bom a gente começar com alguma pergunta agora. Então, pessoal, quem tiver perguntas, por favor, levante a mão e abra o seu áudio para a gente organizar. Me ajudem, caso vocês vejam alguém que eu não esteja vendo. Pereira, tu quer falar? Ribas. Boa tarde, doutora. Boa tarde, pessoal. Boa Tudo tarde. bem? Boa tarde. Doutora, eu convivo com zumbido há um bom tempo. Lá por 2010, eu tive uma crise de... Nunca tive problema de pressão. Aí tive uma crise de hipertensão, né, de pressão alta. E, na mesma época, eu acabei me atacando de síndrome do pânico, que nós levamos uns 2 anos para diagnosticar. Porque, na realidade, eu comecei tratando como labirintite. Eu fui no Sim. neuro, nós verificamos toda essa parte aí, né? Até chegar no... Na época, eu fiz aquele exame de labirintite, depois de 1 ano de diagnóstico. Diagnóstico clínico, aquele que tu vai no consultório e aí o pessoal faz aquele teste de como é que os olhos estão, do teu equilíbrio, né? Aí Sim. depois é que eu fiz o para detectar se era labirintite ou não. Não foi labirintite. Aí, tratando com o Dr. Sérgio Labarte, talvez só tenha conhecido, era do Mãe de Deus, ele chegou à conclusão que eu tinha um problema de sinusite. Estava com pouca oxigenação no cérebro. Estava com um problema de septo torto, né? Com as esponjas que ficam no nariz, agora me faltou o nome, mas elas estavam cheias. Os cornetos, isso mesmo. Aí isso resumiu em fazer uma cirurgia justamente para corrigir isso aí, e realmente eu melhorei muito depois disso. Só que aí a síndrome de pânico, depois dessa cirurgia, ela se estabeleceu de vez. Aí eu parei de tratar labirintite ou qualquer coisa que causasse tontura e passei a cuidar da síndrome de pânico, que vem junto com remédios ansiolíticos, tipo o Escitalopram, né? E que também tem seus efeitos colaterais, né? Resumindo, até o ano passado eu tinha um problema só no ouvido direito, eu sentia mais ele à noite, mas nós nos juntávamos muito para fazer jogos, uma série de coisas, dependendo do seu ambiente também era muito ruidoso, eu também tonteava e isso acabava tucanando a parte do pânico. Uma coisa puxava a outra, né? Aí, o ano passado, eu fui fazer o teste de audiometria, não deu nada demais, né? O que ele me incluiu foi que daí o ouvido esquerdo começou a também ter zumbido. Então, hoje eu tenho zumbido nos 2 ouvidos, né? E fiz alguma medicação, mas não evoluiu muito. E hoje, realmente, eu sinto como sendo um problema, né? Um problema bem pontual. Mas não sei se é por causa da hipertensão, que depois que eu tratei, eu nunca mais tive crise de pressão, né? Mas eu tenho esse quadro, então. E pergunto alguma coisa, se a senhora já lidou alguma vez, sobre musicoterapia, ou terapia de música, para tentar estabelecer um equilíbrio que não seja através do aparelho de som, que, na realidade, ele faria um equilíbrio para equilibrar o cérebro, né? Então, é esse o meu quadro. Exato. Na verdade, todo e qualquer, porque o problema todo é o seguinte, os próprios medicamentos que são usados para síndrome do pânico, eles também podem gerar zumbido. E se nessa audiometria, pelo menos uma frequência, às vezes a frequência em que o paciente não está escutando menos, digamos assim, é uma frequência que não interfere na conversa. A pessoa pode conversar que não tem problema, mas é um som muito grave, um som muito agudo,
que o paciente está ouvindo um pouquinho menos. E isso também gera zumbido. Eu acredito que, como a hipertensão está controlada, esse zumbido não é mais da hipertensão. Quando ela fica controlada, quando ela dá um pico de pressão alta, que pode gerar zumbido. Mas quando a hipertensão fica controlada, aí não tem mais esse risco, digamos assim, de ter um zumbido. A musicoterapia, na verdade, ela faz o paciente diminuir o estresse, se ligar mais com esse tipo de ruído, porque, na verdade, as pessoas, a maioria convive com zumbido sem problema nenhum. Nós temos que 15% da população mundial apresenta zumbido. Desses, os que se queixam são poucos. Então, assim, muitas vezes a pessoa tem zumbido, convive com aquele zumbido. O importante é saber que aquilo não é nada mais grave, digamos assim, porque a pessoa, às vezes, tem a sensação que tem alguma coisa que vai estourar dentro da cabeça, ou vai ter um derrame, ou vai ter alguma coisa. No momento que a pessoa fica mais tranquila em relação a isso, fica diagnosticado, ela deixa de ter medo e ela isola, ela não dá bola para aquele zumbido. Então, toda a terapia que deixa o paciente mais centrado, com menos estresse, ele faz bem para a síndrome do pânico, faz bem para o controle emocional da pessoa e diminuir o estresse. No momento em que a pessoa está ouvindo a música, ela não está ouvindo zumbido, porque a música está contrabalançando, digamos assim, aquele ruído. Quando ficar no silêncio, esse zumbido vai aparecer de novo. Então, eu acho válido toda a terapia que deixar o paciente mais tranquilo. Ele sabendo que não tem nada grave, que aquilo é gerado dentro do ouvido, e, consequentemente, toda a terapia que deixar o paciente mais tranquilo. Eu acho que melhora tudo daí. Porque, claro, a pessoa faz uma contratura, no caso, a cirurgia foi para ventilar melhor, porque pessoas que têm desvio de septo, que têm um lado que não respira bem, elas estão mais propensas a fazer sinusites. As sinusites podem juntar secreção dentro do ouvido e também dar zumbido, né? A gente, às vezes, pode ter tido, no teu caso, de ter tido uma crise hipertensiva muito importante, que essa crise tenha afetado o nervo da audição. Assim como uma descompensação da diabetes muito importante também pode fazer. Ela afeta aquela microcirculação, acaba afetando o nervo. E o zumbido é gerado a partir daí. Ele pode melhorar, mas ele não desaparece, tá? Mas eu considero válida toda a terapia que deixar o paciente mais estável, digamos assim. E a pessoa estando estável, o zumbido fica mais fraco e a pessoa não se deixa bater por aquilo ali também. Ela sabe que aquilo está ali para acompanhar, mas não vai tirar a concentração da pessoa. Tá? Perfeito. Obrigado. Pessoal, mais alguém gostaria de fazer pergunta? Está todo mundo 100% pelo jeito, ninguém tem problema. Inês, quer perguntar? Libera teu áudio, por favor. Luciano, o bruxismo também pode ajudar bastante nesse problema. Pode. Muito. E aumentou muito na pandemia agora o bruxismo. Os dentistas estão assustados com a quantidade de pacientes que têm feito fraturas dentárias. E eu tenho pego muito paciente que o bruxismo está muito importante, um zumbido, contratura muscular e vertigem, crises labirínticas em função disso tudo também. Muito parado, né? Muito. A ansiedade e o pânico acabam muito fazendo ansioso. com que tu fique. A ansiedade acaba dando uma contratura muscular muito importante. Isso faz uma contratura de região cervical. O paciente tem um bruxismo, ele cerra muito o dente e aí acaba dificultando essa circulação, afeta o labirinto com a tontura e o zumbido piora bastante. Justo. Acho que agora estou te ouvindo, Inês. Desculpa, Ribas. Não, Inês, inclusive eu mexi nos dentes, fiz implante o ano passado, e foi uma época que realmente, como a gente está mexendo na boca, no maxilar, né?
Isso também causa primeiro o receio de uma cirurgia, né? E depois a colocação do implante foi bem demorado e bem complicado. Né? Sim. Eu tenho uma pergunta. Eu fiz uma cirurgia intracraniana e Sim. eu não é que eu sou surda, dependendo de como eu estou com a posição do ouvido, eu tenho dificuldade de ouvir, de entender bem. Sim. Eu tenho que olhar. Só que me dizem sempre, isso é da velhice. Não, assim, ó. Tem alguma coisa a ver com essa cirurgia que eu fiz, que são 2 cirurgias intracranianas? Na verdade, teríamos que fazer uma audiometria para ver o grau de perda auditiva nesse ouvido. Se ela é uma audição flutuante, uma hora ela está melhor, uma hora ela está pior, ela não é da cirurgia, porque se a cirurgia deixou alguma sequela de perda auditiva, essa sequela ela é permanente, ela é sempre igual, ela não vai melhorar. Então, teria que fazer uma audiometria para ver, porque nós temos assim, ó, se o nariz não está respirando bem, se nós temos alguma secreção, tudo isso afeta a audição. Então, no nosso clima, nós temos várias estações no mesmo dia, uma hora está frio, outra hora está quente, uma hora está úmido, outra hora está seco, tudo isso interfere na respiração e, consequentemente, interfere no ouvido. A pessoa, às vezes, sente aquela audição mais abafada. Melhorou o clima, melhora aquilo ali. Agora, o que o nervo da audição está perdendo, isso a audiometria mostra, e isso aí pode ser da idade, pode ser uma característica familiar também. Quando na família as pessoas têm perda de audição, a tendência é que os filhos também tenham perda de audição. Então, teria que fazer uma audiometria realmente para ver se ficou alguma sequela dessa cirurgia. Obrigada. Grata. De nada. Eu estava muda aqui. Luciana, pode perguntar. Tu já estava com o teu áudio ligado, Lu. Agora ficou... Agora sim. A Sila tá, Lu? Oi? A Sila também levantou o dedo. Ah, tá, ótimo. Combinado. Estamos te Boa tarde, ouvindo, Luciana. Boa tarde. Boa tarde. Eu Boa tenho um problema de desacustia neurosensorial. Ou Sim. seja, explicando, eu estava falando ao telefone celular em 2003 e caiu um raio, né? E desde ali eu comecei a ter zumbido no ouvido direito. Logo que caiu o raio, começou a doer muito o ouvido, e eu não fui direto para a Unimed. Aí achei que era uma dor de ouvido normal e tal, para mim, né? E daí, quando eu cheguei na Unimed, bem tarde da noite, o médico me disse que se eu tivesse ido antes, eu não teria tido uma perda neurológica. E por muito, eu percorri vários fonoaudiólogos e otorrinos e nunca consegui uma solução. E desde então, preciso tomar uma dose de 0,25 de Rivotril. E também não consigo ficar numa roda e interagir. Se tem gente falando, eu não escuto, aquilo me incomoda, né? E me parece que a senhora falou antes de uma evolução em nível neurológico, se é que eu entendi bem. Então, a minha pergunta é a esse respeito, se houve uma evolução, porque antes o resultado parece, a solução era pior do que a consequência, que a causa, aliás, né? Então, essa parte, gostaria de ter um esclarecimento melhor, né? Bom, o que aconteceu lá em 2003 foi um trauma acústico, tá?
o excesso do barulho lesionou a cóclea, que é aquele caracolzinho que eu mostrei ali. Mesmo que tivesse ido mais cedo consultar, às vezes a gente tenta um tratamento com corticoide, com alguma coisa, para melhorar, mas não era garantia que não houvesse aquela lesão no ouvido, tá? Bom, precisaria saber se tem algum resto auditivo ou se é só uma perda auditiva, se ela não é tão importante, isso aí a gente consegue verificar com a audiometria. Por quê? Dependendo da perda... É uma perda. Sim, a perda neurosensorial ela pode ser profunda, ela pode ser leve, moderada, grave e profunda. Nós temos 4 graus de perda, tá? De qualquer maneira, se ela não é profunda, o aparelho auditivo ele vai recuperar essa audição que está faltando e vai gerar o barulhinho, aquele que o aparelho auditivo gera, faz com que o paciente não escute o zumbido. Essa terapia que eu falei seria como se fosse uma fisioterapia que os fonoaudiólogos fazem, traduzindo para o leigo, é uma maneira do paciente se acostumar com o zumbido, tá? Existe uma série de exercícios que são feitos para que o paciente conviva com aquele zumbido sem esse zumbido atrapalhar. Então, como é um ouvido só, como tem essa perda, o ideal seria fazer um teste de protetização, mas com um aparelho que, de uns anos para cá, nós temos tido esse tipo de aparelho, antigamente não tinha, que gera um ruidinho semelhante ao zumbido, então ele neutraliza esse zumbido para o paciente não escuta o zumbido, não é que ele não exista mais, mas o paciente não escuta. Isso é feito com a prótese auditiva. Tá? Mas isso foi um trauma acústico, uma bomba que estoura perto, esses fogos de artifício, e era muito comum acontecer isso com o telefone, quando está chovendo, quando tem um raio, vinha uma descarga elétrica pelo telefone, e aí acabar lesando o ouvido da pessoa. E, doutora, e esse desconforto quando em grupo, assim, porque eu não fica tudo se misturando o som, o aparelhinho pode dar, caso? Ele melhora muito, porque o problema é o seguinte, como tem pouca audição nesse ouvido, os barulhos se confundem todos. A pessoa escuta o barulho, mas não entende o que estão dizendo. Ela não tem compreensão do som. E aí começa a mesclar. Todo mundo fala, fica uma mescla de sons, e o paciente começa a ficar nervoso e ansioso, e não suporta estar em ambiente ruidoso em função disso. Mas a prótese auditiva, o aparelho auditivo, a fonoaudióloga seja competente e que faça treinamento com o paciente, ele melhora conversar no meio com outras pessoas, participar de festas, sem ter problema mais. Porque é um paciente que provavelmente escapa de qualquer reunião que tenha muito ruído, né? Festa, que tenha música, que tenha essas coisas, começa a dar um mal-estar na cabeça. Mas é num grupo assim que tu tenha que interagir, no meu caso, né? Que eu tenha que interagir. Se tiver um barulho geral, tudo bem, né? Mas se tiver que conversar no grupo, aí sim, aí dá uma irritabilidade, né? Uma impotência mesmo. Exato. Obrigada, doutora. Até porque tem um ouvido que está ouvindo bem e o outro ouvido está com aquela mescla de sons. Então, isso dá uma instabilidade na pessoa. Sila. Exatamente. Obrigada, doutora. Sila, só libera teu áudio, por favor, que a gente não está te ouvindo. Está no celular. Aí, agora sim. Uhum. Agora eu não me enxergo. Ué, mas a gente está te vendo. Mas tá bom, então. O meu negócio é o seguinte, ó, eu tenho
uma audição, algumas palavras, vamos dizer, palavras, alguns sons, eu não entendo. Eu escuto, mas eu não entendo, no ouvido esquerdo. Eu levei uma chamada telefônica quando eu trabalhava, há muitos anos atrás, mas eu fiz lá um exame qualquer e continuei trabalhando, nunca mais dei bola. Agora que eu fiquei assim com uma certa idade, claro, aí apareceu de novo esse ruído. E também tive no meio do caminho aí o tal de tontura, que levou os exames que eu fiz, que seria uma labirintite. Até tomo remédio para labirintite, mas eu não sei, eu fiz tudo que foi exame, esses aí que vocês falaram, que fiz exercício para mover a cabeça, levantar, daquele que a moça falou aí que fez do lápis para lá com o olho, fiz um monte de coisa. Tudo isso não aconteceu nada. Eu vi perfeitamente, eu respondi as perguntas, não tontei nada. Mas tem uma hora, assim, que eu não posso dizer que é uma tontura, porque não chega a ser uma tontura. Eu converso com as pessoas que têm esses sintomas, elas têm coisas que eu não tenho, que não me deu, nunca aconteceu. Só uma vez que me deu, fui me deitar e me senti mal e levei um surto, claro, né? Aí eu estava sozinha, chamei meu filho, fui para a casa dele, mas não passou disso. Aí eu comecei a fazer todos esses exames aí, e até hoje eu estou do mesmo jeito. Eu cheguei à conclusão que problemas que todas as pessoas falaram aí, eu não tenho, mas eu tenho uma coisa que eu não sei dizer o que é que eu tenho. O problema é que eu escuto às vezes não. Agora, por exemplo, meu ouvido está bonitinho, escutando tudo, só porque eu acho que nós estamos falando nele. Tem uma certa hora, tem alguma coisa que acontece comigo, que eu não sei o que é, que eu tenho que descobrir ainda, que me atrapalha nesse sentido. E como é que eu convivo com isso? Convivo da seguinte forma, eu digo para todo mundo, eu sou surda, não escuto direito. Se quer falar comigo, fala bem perto de mim, eu falo alto. Aí eles falam bem metro longe. O que eu faço? Eu digo, olha, pergunto 2 vezes o que é. Aí as pessoas não respondem, eu respondo, não entendi de novo, eu fico quieta e deixo passar coisa. É assim que eu vou. É assim que eu estou vivendo. Eu não sei o que eu vou fazer com relação a isso. Se tiver alguma ideia, eu aguardo a resposta. Obrigada. Olha, o que acontece é o seguinte, existe uma diminuição da audição, tá? O que acontece é que quando a gente começa a escutar um pouco menos, a gente também deixa de entender as palavras, porque a via auditiva ela não está funcionando adequadamente. O problema da tontura, às vezes, pode vir junto ou não. Crises labirínticas, tem muita gente que tem episódios, depois fica bem um bom período, lá pelas tantas por alguma gripe, algum resfriado, alguma infecção ou alguma contratura da coluna, pode ter uma outra crise. Não é a pessoa não vive permanentemente com essa tontura. Ela evolui por surtos, digamos assim. Esses testes que eles estavam comentando, de olhar para um lado, olhar para o outro, é para diferenciar se essa tontura ela é do labirinto ou se ela seria uma tontura neurológica. É por isso que se faz esse teste. Mas, assim, o labirinto, ele trata quando a pessoa está em crise, depois vai melhorando, vai deixando o remédio devagarinho e a pessoa vai convivendo com aquilo. Muito bem. A parte auditiva, ela tem que ser bem atendida, porque a via auditiva ela tem que ser estimulada. Quando a gente começa a perder a audição, é muito importante fazer exames e colocar o aparelho auditivo para continuar estimulando essa via auditiva, porque o som puro, o ouvido escuta, digamos assim, mas a compreensão que casa é casa, mesa é mesa, é feita pelo cérebro. E quando o ouvido não está escutando muito bem, essa parte do cérebro começa a ficar mais adormecido. A gente chama isso de processamento auditivo. E, às vezes, a pessoa já está com um grau de surdez muito grande, vai testar um aparelho, mas o som fica todo embaralhado, porque ela ouve o som, mas não entende as palavras. Tá? Isso é uma coisa. Importante aqui é fazer uma avaliação audiométrica e, se necessário, pelo menos um teste de protetização,
para ver como vai ser a reação usando o aparelho. Existe uma outra coisa chamada síndrome de Meniere, que é uma síndrome que se caracteriza, digamos assim, por uma pressão alta dentro do labirinto, que ela surge de vez em quando, ela não é permanente também. E ela se caracteriza por perda de audição, por vertigem e por zumbido. Então, o tratamento da síndrome de Meniere ele é um pouquinho diferente do resto das outras patologias. Até porque a perda auditiva na síndrome de Meniere, ela é flutuante, como a gente diz. Tem horas que o paciente não escuta bem, digamos assim, e tem horas que a audição fica normal. Ela fica normal, daqui a pouco ela fica ruim de novo. Na crise, baixa a audição, dá tontura e dá zumbido. Está melhorando da crise, esses sintomas desaparecem. Para esse diagnóstico, precisa ser feita uma boa avaliação. Tem exames que a gente faz no labirinto, avaliação audiométrica, tem outros exames de tomografia que podem dar esse diagnóstico daí. Aí o tratamento é um pouquinho diferente do resto. Não sei se é esse o caso, mas pode ser. Tá? Tá mais provável, né? Uhum. É. Tá bom, obrigada. De nada. Eu vou aproveitar, não sei se tem... Inês, tu quer perguntar de novo? Cíntia também, já te chamo. O neurocirurgião me disse, aí eu perguntei a dor de cabeça que eu tinha, se seria labirintite, porque alguém já tinha me dito. E o neurocirurgião me disse o seguinte, o neurologista, que a labirintite pode ser um sintoma de um outro processo que a gente tenha no contexto cerebral da gente, que a labirintite... Na verdade, a labirintite ela é um processo inflamatório do labirinto. O labirinto seria o nervo do equilíbrio que fica dentro do ouvido. Então, quando a pessoa tem uma outra infecção, às vezes até uma infecção urinária, uma gripe, uma pneumonia, alguma infecção por bactéria, algum quadro viral, ela pode ter uma inflamação do labirinto e ter uma labirintite. Isso que as pessoas têm de vez em quando, que elas ficam com vertigem, sem ter uma infecção, é só uma patologia labiríntica, é uma crise labiríntica. E ela pode ser desencadeada por uma secreção dentro do ouvido, por uma contratura muscular do pescoço, que é muito comum. A pessoa tem alguma contratura, faz uma crise, ou nas costas alguma coisa, fica com o pescoço, as costas meio duras, não consegue se movimentar e vem a tontura. É muito comum, inclusive, tem que fazer fisioterapia, aí essas crises de vertigem diminuem. Porque existe também a possibilidade de ter sido uma sequela da cirurgia. Mas se fosse uma sequela da cirurgia, os sintomas eram permanentes, eles não melhoram. Quando eles aparecem de vez em quando, é porque é do ouvido mesmo. Então, tem épocas que vai atacar e tem épocas que vai estar melhor. Ela seria um sensor. Sim, até uma cera pode dar, até um cerúmen dentro do ouvido, que está atrapalhando a audição, pode dar desequilíbrio, principalmente quando é de um lado só. Porque o labirinto ele manda as informações para o cérebro ao mesmo tempo. Essa informação tem que chegar junto dos dois lados. Quando nós temos um lado que é mais lento que o outro, a informação chega desencontrada. E chegando desencontrada dá a vertigem. Daí. Tá? Ok. Tá bom. Libera teu áudio, por favor. Pode falar, Cíntia. Tá. Boa tarde, doutora. Eu só queria tirar uma dúvida. Esse zumbido e esse como é que se fala? Atrapalhação de sons, no caso, como a senhora estava falando, isso pode ser causado pela sinusite também? Quando nós temos sinusite, nós temos um canal que vai do nariz até o ouvido.
que é aquele que quando a gente sobe a serra, parece que o ouvido tranca, a gente assopra o nariz para passar ar aqui. Quando o paciente tem sinusite, essa secreção pode ir para dentro do ouvido. Aí vai dar, às vezes, infecção de ouvido, às vezes só baixa a audição. E isso pode dar tontura também. Pode dar zumbido, pode dar tontura e baixa de audição. Pode ser a fonte Mas tratando a sinusite, os sintomas regridem também. Desaparece o zumbido, desaparece a baixa de audição, exatamente. É isso que me chamou a atenção, porque quando eu estou atacada a sinusite, aparece o zumbido e diminui um pouco o volume, do caso, da gente ouvir, no caso. Atrapalha um pouco, né? Quando Exatamente. melhora a sinusite, trata, aquilo parece que volta de novo. Então, isso tem muito a ver também. O que acontece é o seguinte, o tímpano é uma cavidade fechada. Do tímpano para dentro, nós temos uma mucosa respiratória, que a gente chama, que é a mesma pele molhada que tem dentro do nariz. Quando a gente tem secreção no nariz, secreção nos seios da face, a gente também faz secreção dentro do ouvido. E como tem infecção, ali também vai dar infecção naquela secreção. O som, quando ele entra dentro do ouvido, ele faz o tímpano vibrar, essa onda sonora passa pelos ossinhos e entra até o caracolzinho aquele. Se tiver secreção ali no meio, o tímpano vai vibrar menos e o som vai ficar mais abafado justamente em função disso. Melhorando essa situação, não tendo mais secreção ali dentro, tudo vai melhorar, vai voltar ao normal daí. Ah, tá. Muito obrigada. Certo? De nada. Pessoal, mais alguém? Mais alguma dúvida? Deixa eu perguntar. Lu, nesse período que a gente está vivendo, doutora, a gente está cada vez mais na função do home office e no uso do fone de ouvido. Quais são os riscos desse uso exagerado do fone? Como que a gente deve cuidar o ouvido? Bom, o mais importante é que nenhum som seja acima dos 80 decibéis. Quando nós temos um som que ultrapassa 80 decibéis, ele começa a lesar a cóclea, que é aquele caracolzinho, tá? Então, o fato de usar o fone, se o som não for muito alto, ele não vai lesar o ouvido. O único problema que a gente tem que cuidar é que anda com muita gente com dor na orelha, porque o ouvido, ele é toda uma cartilagem na entrada, e o fone muito apertado, ele começa a machucar. Então, os cuidados maiores que a gente tem que ter seriam na cartilagem, seriam algum fungo no canal externo, porque o ouvido fica muito tempo fechado, se tiver úmido ali, pode abafar e desenvolver alguma infecção fúngica, alguma infecção bacteriana, esses são os cuidados. Mas por lesão do ouvido, se o som não for muito alto, o fato de usar o fone não tem problema. A maioria dos telefones celulares, quando a pessoa bota o fone, ele já mostra um risquinho vermelho. No momento que ultrapassou o nível de 80 decibéis, ele já lança um alerta para a pessoa perceber que o som está muito alto. Então, tem que baixar, porque a gente entraria num outro assunto que seria a perda auditiva induzida pelo ruído, que é de profissionais que trabalham em ambientes ruidosos, que fazem audiometria para controlar se esse barulho não está afetando o ouvido, né? Mas é um som acima dos 80 decibéis. Esse, basicamente, é o cuidado que a gente tem que ter. É claro que a gente ouve a gurizada, eles estão com fone e está todo mundo em volta escutando aquele barulho. Então, a gente sabe que aquele som está muito alto. Mas, por trabalhar em casa, não tem problema. Mas convém, de vez em quando, tirar e deixar a orelha descansar um pouquinho. Tá? De nada. Vou aproveitar para perguntar também, doutora, eu percebo que o idoso, em geral, ele tem dificuldade de se adaptar ao aparelho auditivo, né? E aí, quando eu ouvi tu falando na questão do estímulo, será que é porque a gente acaba buscando o recurso muito tarde? Então, uma indicação seria essa, assim, de não deixar a perda ficar tão severa para buscar o recurso do aparelho?
Eu estava aguardando essa consulta, essa pergunta, justamente para entrar nesse assunto. Infelizmente, existe um preconceito muito grande em usar aparelho auditivo. As pessoas se acostumaram que, a partir dos 40, 50 anos, todo mundo usa óculos. Mas aparelho auditivo é uma coisa que ninguém quer usar porque não quer ficar velho. O que a pessoa não se dá conta é que responder errado, pedir para o outro repetir 1000 vezes aquele assunto, chama muito mais atenção do que usar um aparelho, que hoje em dia os aparelhos são tão pequenininhos, o cabelo tapa, muitas vezes a gente até examinando o paciente não percebe que ele está usando o aparelho. Então, esse preconceito é a primeira coisa que tem que terminar. O que acontece é o seguinte, quando o ouvido fica, ele vai piorando, ele vai piorando aquilo que eu expliquei antes, que é o processamento auditivo. O ouvido precisa ser estimulado, como qualquer parte do nosso corpo. Quando começa a perda auditiva, o importante seria já botar uma prótese para estimular essa via auditiva e não agravar a compreensão do som. Porque o aparelho a pessoa vai botar no ouvido, vai ouvir o barulho, mas não vai entender o que estão dizendo. Quanto mais tarde, aí ele teria que ir para uma fonoaudióloga para fazer um tratamento de processamento auditivo, tá? O que acontece na maioria das vezes é o seguinte, às vezes tem um familiar lá que vem a falecer, sobrou um aparelho auditivo, a pessoa quer botar aquele aparelho no ouvido. Aparelho não é assim. Aparelho, cada um é programado para ser usado conforme a necessidade daquele paciente. É um computador que programa esse aparelho. Ele tem uma série de itens que são programáveis e que aquele aparelho é específico para aquele paciente. É claro que precisa ser um serviço bom, uma fonoaudióloga que tenha experiência, o atendimento no pós-venda do aparelho tem que ser muito importante, porque aquilo é um microcomputador que tem no ouvido. O paciente precisa se habituar e saber como lidar com aquele aparelho. É claro que nós temos aparelhos hoje em dia que dá para entrar na piscina, que regulam o som no ambiente ele sozinho, que se atende telefone por aquele aparelho, que se escuta uma palestra pelo aparelho. Os aparelhos hoje em dia têm uma tecnologia fantástica, mas são aparelhos muito caros, que não é o que a maioria dos pacientes adquire. Mas nós temos aparelhos muito bons, que vão suprir bem isso, e em mente é ter, começou a perda auditiva, já está na hora de começar a pensar no aparelho. Porque não é assim, agora eu não estou mais ouvindo nada, agora eu vou botar o aparelho. O aparelho não consegue fazer mágica, ele precisa ir estimulando esse ouvido. Claro que se o paciente continua perdendo, ele vai trocando o aparelho para um mais forte, mas ele vai tendo um bom resultado desse ouvido. Eu, inclusive, tive um paciente uma vez que me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Doutora, de cego todo mundo tem pena, de surdo todo mundo tem raiva. E eu nunca mais me esqueci, porque é verdade, ninguém tem paciência com quem não está escutando, porque tem que falar alto, tem que repetir. Então, aquele vovô começa a ficar separado da família, daqui a pouco ele acha que as pessoas estão conversando, estão rindo dele, ele já não participa mais, e aí entra a depressão também, porque ele começa a se isolar. Então, a audição, o surdo é um paciente mais triste do que o cego. O cego não enxerga, mas participa da vida. E o surdo não. O surdo não consegue participar, ele se isola. Então, é muito importante pensar em prótese auditiva, em aparelho auditivo, quando a pessoa começa a perder a audição. E não deixar para depois, quando ela não escuta mais nada, porque aí não vai resolver. Ela vai ouvir barulho e não vai conseguir conversar com as pessoas. Eu acho que é o grande problema do idoso na hora de se adaptar, né? Porque ele não vê benefício no uso do aparelho, porque ele já não consegue mais distinguir as palavras. E também existe, assim, uma ilusão de que vai botar aquilo ali e vai sair ouvindo como se fosse um ouvido normal. E não é. O som que entra pelo aparelho, em quem tem perda mais importante, ele é um som mais metálico. E aí o importante do serviço bom
ele vai preparar psicologicamente esse paciente para testar esse aparelho. O paciente precisa ter atendido como um todo, e não só botar aquilo no ouvido e sair. Não é assim, não vai funcionar. O óculos a gente não está enxergando, bota, está enxergando, mas o aparelho não é assim. O aparelho precisa de uma adaptação. E é importante que tenha um bom atendimento no pós-venda, justamente que dê esse suporte para o paciente. Maravilha. Como eu tenho hereditário, então agora eu já sei, em seguidinha que eu começar a sentir, eu já tenho que ir buscar recurso. Já tem que começar a estimular essa audição, exatamente. Muito bom. Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que foi super produtiva a nossa tarde, muitas dúvidas. Olha, para mim foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Foi muito esclarecedora, né? Também adorei. Realmente. Adorei. Não perguntei nada, o porque pessoal no meio do caminho. Tudo foi falado antes, as coisas que eu tinha realmente algum tipo de dúvida. Muito obrigada. Mais alguém, pessoal? Senão, já vou agradecer, então, a doutora Maria Bernadette. É Bernadette ou Bernardete? Bernardete. Obrigada, então. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. Esse é um assunto muito complexo e, como eu disse, assim, ó, cada paciente é único para tratar. Então, assim, existem outros componentes juntos. Claro que a gente dá uma pincelada no que é isso, mas cada paciente tem uma origem diferente para o seu problema, apresenta sintomas. Então, por isso que eu achei que as perguntas realmente iam esclarecer mais para poder individualizar cada resposta. Tá? Doutora, a senhora Então, atende no pronto? É isso? Atendo. Por consulta ou emergência? Eu atendo no plantão. Eu atendo segundas e quartas de manhã, mas quarta-feira eu não estou indo, porque como está muito fraco o movimento, nós reduzimos o atendimento. Eu atendo por ordem de chegada, mas está bem fraco o atendimento lá agora, o pessoal está com medo de consultar. E eu me coloco à disposição, inclusive, se vocês quiserem o meu celular, eu me coloco à disposição para sanar alguma dúvida que eu possa esclarecer. Se eu não souber, eu vou pesquisar. Eu me coloco à disposição para quem tiver mais alguma pergunta, pode me mandar mensagem, alguma coisa, não tem problema nenhum. Eu estou à disposição. Ótimo, obrigada. Maravilha. Obrigada. Então, antes de se despedir, vamos à nossa tradicional foto. Todo mundo pertinho da câmera. 1, 2, 3 e... Vamos ver se deu certo. Deu certo. Muito bom. São duas telas, Lu. Se eles quiserem o meu celular, pode dar para eles. Se eles tiverem alguma dúvida, se quiserem, eu me coloco à disposição para atendê-los, tá? Muito obrigada. Pessoal, se alguém quiser só pedir para nós, para a Luciana, a gente passa o celular da doutora, tá? Se vocês precisarem. Obrigada, gente. Tchau, gente. Abraço. Abraço. Até amanhã. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, doutora. Tchau, obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada.